Olá, turma! Agora sim! Bom, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, que para mim foi, eu acho que o meu descobrir, o meu retornar a algo que estava esquecido e principalmente foi uma oportunidade para eu poder me tornar quem eu tenho procurado ser. Eu sou filha da Lúcia, eu sou filha do Josué, eu sou mãe da Débora, que hoje está aqui comigo. Uma salva de palmas para a Débora, por favor, porque ela teve coragem de vir para cá e ela sabia que eu ia falar o nome dela. Mas eu também sou mãe do Zaqueu. Eu sou várias outras coisas, eu sou confeiteira, eu sou historiadora. Eu sou uma pessoa que principalmente eu amo conhecer pessoas reais, eu amo conhecer histórias reais. E eu tenho certeza que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conectar histórias, é conectar pessoas, é entender como que o seu projeto, como que o que você faz impacta a outra pessoa e como que você pode melhorar a vida dela de alguma forma. Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu sou diretora da Fábrica dos Sonhos, que é um local que me fez retornar e me fez entender que eu podia sonhar. E eu sou muito grata por isso. Eu sou embaixadora de Mães Negras, sou coordenadora das Digitais Pretas. E várias outras coisas que eu participo, que eu estou em movimento. E para mim, gente, essa questão do empreendedorismo, mas principalmente do empreender, que ele vem como ferramenta ancestral, ele veio quando eu estava na faculdade de História e no meu primeiro período eu já resolvi que eu não iria ser professora tradicional. Então eu estava fazendo uma licenciatura para ser professora e eu ali, no primeiro momento, eu decidi que não era para mim. Porque eu fui fazer um estágio e a realidade que eu vi ali me impactou de uma forma que, poxa, isso não me cabe. Eu não sei se vocês já pensaram assim em algum momento, sabe? Que isso não me cabe, isso não é para mim, isso não é da forma como eu gostaria de executar. E quando eu decido não ser professora, mas é claro, quando eu comecei eu termino, então eu continuo a faculdade, eu continuo a pesquisar, continuo a entender. E um dia eu fazendo um curso de quitandas de Minas, que eu sou confeiteira também, e o aprendizado para mim é algo que ele sempre vai ser necessário. Eu amo estudar, eu amo aprender de qualquer forma que seja, mesmo que em uma conversa sincera, eu acho que a gente aprende demais. E nessa busca, de conhecer um pouco mais, eu fazendo esse curso, eu me deparei com o termo negras de tabuleiro. Quando eu entendo que negras de tabuleiro foram as mulheres escravizadas, que através do empreendedorismo, mesmo que naquela época nem existisse esse termo, elas eram escravizadas, só que depois de um determinado tempo elas conseguiram negociar ali e conseguiam passar a vender seus produtos e quitutes na rua. Com a venda desses produtos, elas conseguiram comprar a própria liberdade e elas se reuniram, elas se juntaram e através do coletivo, elas compraram a liberdade de outros irmãos. Claro que eu não imaginei que eu ia me emocionar tanto, mas eu acho que para mim isso é tão forte. E quando eu entendi que, poxa, será que eu fui uma negra de tabuleiro? Porque, gente, para mim, o coletivo, a gente ajudar, a gente se conectar com as pessoas de forma verdadeira, a gente ensinar algo, a gente compartilhar o que a gente sabe e a gente conectar uma pessoa com a outra é muito natural.
quando eu encontro as negras de tabuleiro, a minha vida ela faz uma reviravolta gigante. Eu começo a entender um pouco mais o porquê que eu fazia as coisas da forma que eu fazia, o porquê que eu participava de tantos coletivos, o porquê que para mim era tão natural apoiar, ajudar e estar junto com outras pessoas. E eu entendi que a gente sim se fortalece muito quando a gente está junto. Né? Então, aqui, agora, Jordão fala muito da questão da presença. Gente, eu já chorei um tanto sentada ali. Dá para perceber que eu sou emocionada, né? Mas é isso, porque para mim eu estou vivendo esse momento. E quando a gente entende que tem força no coletivo, que tem força a gente estar junto com outras pessoas que buscam pelo mesmo propósito, que buscam se desenvolver, mas que principalmente que querem apoiar outras pessoas, eu vejo que é possível a gente ir além, que é possível a gente chegar em outros espaços, ocupar outros lugares, mas principalmente que é possível a gente levar outras pessoas junto com a gente. E é claro que eu me encontrei, eu transbordei, eu continuo transbordando. Aqui são algumas fotos só de vários locais, de várias coisas que eu participo, e para mim é sempre muito importante. É curioso, gente, porque lá na Fábrica dos Sonhos, que é um dos locais que eu amo muito, que eu trabalho, eu fui contratada para ser diretora de eventos. E teve uma vez que a gente teve uma conversa sobre medidores de... Não era medidores de sucesso, medidores de impacto, alguma coisa nesse sentido. E que ela perguntou para mim como que eu media se o evento estava dando certo. Eu vou contar o segredo para vocês. Para mim, se o evento está dando certo, é pela quantidade de sorrisos que eu vejo. É a quantidade de pessoas que conseguem se conectar com outras pessoas. Se a gente conseguiu fazer isso, e se a gente conseguiu fazer bem, algumas pessoas começaram a conversar, algumas pessoas se conheceram, a galera tá feliz, tá dando risada. Gente, isso para mim é um tremendo sucesso. Para mim, esse é o maior medidor que tem. O sorriso da galera e a conexão que eles conseguem trazer. Quando eu era criança, para mim, o lugar mais incrível e a pessoa mais inteligente da escola era a bibliotecária. Porque ela estava cercada, rodeada de livros o tempo todo. E eu, na minha inocência, eu achava que ela podia ficar lá o dia inteiro lendo e aprendendo. Então eu achava ela a pessoa mais inteligente e mais incrível da escola toda. Vocês se lembram quando eu comentei sobre as negras de tabuleiro? Gente, para mim foi muito desafiador. Eu consegui pesquisar e entender um pouco mais sobre o que elas eram, as atuações que elas tinham. Então, assim, eu fiz o meu trabalho de conclusão da faculdade sobre isso, sobre esse tema. E quando eu fui buscar referências, quando eu fui buscar entender e pesquisar um pouco mais, eu me deparei com um mundo que eu ainda não conhecia. Um mundo que era muito diferente do que eu tinha de referências por aqui, tanto no meu ciclo de amizades, no meu convívio. E assim, eu fui pro digital e encontrei Digitais Pretas, que é um coletivo de mulheres empreendedoras maravilhosas. E assim, eu fui convidada para participar de uma coautoria, para escrever o meu primeiro livro em conjunto com mulheres incríveis. E, gente, vocês lembram da questão que eu amava a tia da biblioteca, né? Eu amava livros. Eu sempre gostei muito de aprender, de estudar, mas eu nunca me vi. Não é que eu nunca me vi, mas eu acho que nunca ninguém perguntou para mim: Alessandra, você quer escrever? Sabe, eu não sei se vocês têm essa concepção do quanto que muda quando você realmente olha para alguém e pergunta: bora fazer isso? E eu aprendi muito isso com várias pessoas que estão aqui hoje. Quando a gente é muito real e a gente pergunta qual que é o sonho da pessoa, como a me trouxe.
mas quando a gente realmente enxerga algo que nem ela mesma está enxergando. E nesse primeiro livro, o que eu trouxe... Obrigada, querido. O que eu trouxe é fragmentos de liberdade. Eu sou uma mulher preta. Eu sou filha de um relacionamento interracial, meu pai branco, minha mãe preta. Então essas questões sempre rodearam a minha família, sempre me rodearam. Todo lugar que eu chegar, independente do local, da situação de vida, independente de qualquer coisa, as pessoas me leem como uma pessoa preta. E sim, isso é muito desafiador. E tem várias outras questões que não cabe aqui a gente comentar sobre isso. Mas quando eu aceito fazer um livro com as digitais pretas e o meu texto é fragmentos de liberdade, é porque eu tenho consciência que muitas das vezes a gente vai ter um fragmento de felicidade, um fragmento de liberdade, um fragmento de coragem e vários outros tipos de fragmentos que a gente vai colecionando ao longo da vida. E esse livro, quando foi lançado, eu tive a honra de ir lá para Gramado e, gente, foi muito louco. Porque eu, uma menina simples do interior, ir passear de avião, ir viajar de avião, lá para Gramado, para ficar no hotel de luxo. Mas sabe o que para mim significou muito mais do que qualquer coisa? Eu estar junto com mulheres pretas, que eram foda, que eram incríveis, empresárias de todos os níveis, de todos os nichos. Sabe por quê? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem um teste do pescoço que a gente faz, que é quando você está num ambiente, você olha para um lado, você olha para o outro. E se você não vê ninguém diferente de você, repensa o local que você está. Me emociona muito, Miguel, quando você traz. Porque é sobre isso, gente. O que a gente está fazendo enquanto sociedade, sabe? Para que as coisas mudem. Gente, pelo amor de Deus, essa palestra da Ana, o que é isso? Sabe, como que a gente consegue melhorar o mundo que a gente vive? Então, é claro, gente, que eu tinha essa síndrome da salvadora. Eu ainda tenho. Então, é uma briga constante, diária, para não querer salvar e resolver tudo. Então, estando lá com as digitais, entendendo que, poxa, tem um outro universo muito diferente que eu posso aprender, que eu posso me conectar com as pessoas, que eu posso compartilhar esse conhecimento, isso para mim foi muito grandioso. E um ano depois, esse livro ele foi lançado em 2023, um ano depois tem o lançamento de Eróticas e Abás. A maioria das pessoas me conhecem. Léo, que bom você chegou. E nessa questão, turma, eu sou evangélica, né? Eu sou de uma igreja bem tradicional, mas muito mais do que isso. A minha família é uma família muito tradicional e tudo mais, muito reservada. Então, Ana, vários dos assuntos que você trouxe não eram conversados, sabe? E muitas das coisas que a gente fala com tanta naturalidade é tabu. E quando eu recebi o convite para participar desse livro, que é um livro de poemas eróticos, de várias mulheres pretas maravilhosas, será que acontece se eu aceitar? Sabe? Aquela pulguinha que fica assim, vamos fazer para ver? Qual será que vai ser o impacto que isso vai causar? E é fantástico quando o Miguel traz que tudo de ruim que acontece não serviu para nada. O meu livro ele foi lançado e é isso, a vida seguiu. Eu acho que foi muito mais de olhar para mim e conseguir fazer um poema erótico e estar bem comigo mesmo do que qual seria o impacto que isso iria causar. Esse ano, eu lancei um livro solo, que é O Preço da Ocupação de Lugares. Inclusive, ele está ali no meu stand, tem poucas unidades. Então, quem quiser já reserva o seu impresso.
Perfeito. Depois vocês falam com a Andressa que ela já reserva para vocês e eu já faço autógrafo, tá? O preço da ocupação de lugares, ele vem para contar tudo que muitas das vezes eu não consegui falar. Porque é isso, eu me emociono. Tem feridas que elas são muito mais profundas e que muitas das vezes vai ser muito mais desafiador a gente sentar e conversar, mas eu sempre vou estar aberta para trocar uma ideia. O preço da ocupação de lugares, ele fala do quanto é desafiador você ser o único em qualquer local que seja, em qualquer circunstância que seja. Seja com o único posicionamento, seja com a única crença, seja com a única condição social, seja com a única crença. Qualquer coisa que você seja o único, é muito desafiador você ocupar esse espaço. Mas, ao mesmo tempo, ele traz também uma reflexão da importância de estar ali e de muitas das vezes a gente cutucar essa ferida. Independente do local que eu chegue, independente do local que eu ocupe, eu continuo sendo a Lê. Sabe, eu continuo sendo a mãe da Débora, eu continuo sendo a mãe do Zaqueu, a pessoa que ama ouvir histórias. Mas tem outras coisas por trás. Então esse livro ele fala muito sobre isso também. Gente, hoje eu trouxe essa reflexão que eu quero assim, que vocês podem esquecer de tudo que eu falei. Só lembra dessa frase. Quais momentos que vai ser inesquecível? Como que a gente consegue tornar o aqui e agora realmente inesquecível? Como que você consegue, de alguma forma, se tornar inesquecível na vida de alguém? Gente, tem uma pessoa que ela não é da mesma religião que eu, mas ela é uma grande amiga da família. E de vez em quando a gente ia na casa dela e teve uma vez que a gente foi orar junto, né? Que é o ato de confiar em Deus, agradecer e tudo mais. E quando a gente terminou aquela oração, ela virou para mim e falou assim: Alessandra, eu vejo brilhos como se fosse pó de ouro na sua mão. Eu não sei o que vai acontecer com você, eu não sei o que Deus está querendo com isso, mas eu vejo pó de ouro na sua mão. Então hoje, quando vocês forem ali fora e comprar um doce meu, vocês vão estar compartilhando disso que tem acontecido na minha vida. Hoje eu utilizo um ingrediente, a minha empresa chama Delícias de Chocolate, e ela foi criada para tornar celebrações em momentos inesquecíveis. Então, desde um jantar em família, a grandes eventos corporativos e tudo mais, a gente atende e transforma a memória afetiva, a história da pessoa em um doce diferenciado. E, junto a isso, quando eu consigo compartilhar com vocês esse brilho, esse glitter comestível, eu estou compartilhando com vocês o que eu tenho de mais puro, que é o meu desejo, que a vida de vocês sejam também inesquecíveis. Agora há pouco a gente estava na dinâmica mais cedo, e um dos amigos falou que ele quer ser imortal. Então eu acho que como que a gente se torna imortal sendo uma pessoa que muda, que impacta outras vidas? Então bora adoçar realidades com histórias inesquecíveis que a gente precisa contar. Porque é sobre isso. Se a gente não passar na vida da pessoa e não tornar o dia dela um pouco mais doce, nem que for com um sorriso, de nada valeu. Gratidão, turma.